Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora estudar equações diferenciais lineares com coeficientes constantes. De fato, nós vamos aprender a fazer o cálculo explícito do exponencial de uma matriz, qualquer que seja a matriz quadrada de entradas reais ou complexas. Então, em geral é possível, embora muito trabalhoso, determinar explicitamente a expressão da exponencial de t(a), se a é uma matriz real constante, uma matriz quadrada. Vamos ver como. Portanto, a motivação, a principal ideia em torno disto é o seguinte: se a matriz A for conjugada a uma matriz D, então observem que a potência A elevada a n é conjugada também à potência D elevada a n. Okay? Portanto, se A é semelhante a D, né, que é esta relação aqui, que vem da álgebra linear, então a exponencial da matriz TA, que nós já sabemos que é esta série, a soma desta série, se transforma nesta série aqui, ou seja, se transforma na conjugada, uma matriz semelhante a E elevado a TD. Então, E elevado a TA pode ser calculada via E elevado a TD se o D for semelhante à matriz A, né? E as exponenciais são semelhantes pela mesma mudança de base que é dada pela matriz B. Okay? Portanto, basta escolher D de maneira conveniente para nós podermos calcular potências de D de forma fácil. Vamos começar com o caso mais simples, o caso diagonalizável. Se A puder ser transformada numa matriz diagonal via uma mudança de coordenadas, portanto, se existe um B tal que A é igual à inversa de B vezes D vezes B com D diagonal, então é trivial calcular as potências de D. Né? Portanto, E elevado a TA fica igual à inversa de B vezes a exponencial de TD vezes a matriz B. Mas a exponencial de TD é muito fácil porque T elevado a N, D elevado a N pode ser calculada diretamente como sendo a soma, né, de T elevado a N vezes lambda I elevado a N em cada entrada na diagonal da matriz. Okay? Portanto, ao calcular todas essas somas, nós vamos de fato obter simplesmente nas diagonais os exponenciais respectivos, exponencial de t vezes lambda 1, etc., exponencial de t lambda n. Certo? Em que, de novo, a matriz B é a mudança de coordenadas que leva a em D. Okay? E nós vamos agora ver que esta matriz, a matriz de mudança de coordenadas, a matriz B, também transforma as soluções de x' igual a de x nas soluções de y' igual a dy. E assim nós vamos poder resolver o sistema x' igual a x via o sistema y' igual a dy, em que o d é diagonal. Se B conjuga então as matrizes A e D, então B transforma as soluções de x' igual a x nas soluções de y' igual a dy. Okay? Se então A igual a B menos 1 dp, então x de t é uma solução da equação x' igual a x com condição inicial x0, se e só se y de t igual a b vezes x de t é a solução de y' igual a dy com condição inicial bx0. Okay? Porque é que isto é verdade? Bom, porque como o b é constante, se eu derivar o caminho bxt, que é por definição y de t, eu obtenho b vezes x' de t, mas o x' é ax de t, por definição, né? Mas acontece que BA é igual a D vezes B, por causa da relação de conjugação. E, portanto, nós obtivemos que dBx de t é igual a dy de t. Então, y' é igual a dy de t. E, portanto, bxt é a solução da equação y' igual a dy. Okay? E, claro, a condição inicial, né, é bx0. Portanto, a recíproca também funciona porque B é invertível. Então, eu posso pegar
na solução y, multiplicar por b elevado a menos 1 e obtenho uma solução de x' igual a x. Observemos que eu não usei em nenhum lugar que a d é diagonal. Então este resultado não depende da diagonalização, ele vale em geral. Portanto, sempre que eu puder arrumar uma matriz que seja conjugada à minha matriz inicial, eu tenho esta relação. O meu problema agora é arrumar uma matriz D, uma matriz conjugada que seja conveniente para resolver o sistema após as mudanças de coordenadas, para resolver o sistema de maneira cómoda, de maneira rápida. No caso diagonalizável, então, se existe uma mudança de coordenadas que diagonaliza a matriz A, né, temos estes autovalores na diagonal, seja VI igual a B de EI, em que EI é a base canónica, né, são as colunas da matriz B. Então, XI de T igual a E elevado a lambda I de T vezes VI, para cada I de 1 até N, são soluções de x' igual a de x, tais que qualquer outra solução é combinação linear delas. Portanto, elas formam uma base do espaço de soluções. Certo? Ou seja, x de t igual a combinação linear das xi é a única solução de x' igual a de x, em que o x0 é simplesmente, a condição inicial é b vezes α1, etc, αn, que são os coeficientes desta combinação linear. Então nós arrumamos aqui uma base de soluções, né, usando os autovalores os autovalores da matriz A e usando os autovetores também. Caso diagonalizável agora, mas por blocos, que vai ser importante como um passo para chegar para o caso geral. Ok? Então, pelo que nós já vimos anteriormente, o resultado que nós acabamos de enunciar vale porque para t em 0 nós temos que a matriz inicial, a matriz das soluções, né, de todas as soluções na origem, ela dá uma base do espaço. Portanto, é uma matriz invertível. Suas colunas formam uma base Rn. E, portanto, a matriz φt, em que nas colunas nós temos aqueles vetores xi, temos as soluções xi, é uma matriz fundamental de soluções de x' igual a de x. Okay? Então nós obtivemos aqui uma matriz fundamental. O que é que acontece se a matriz A não for diagonalizável? Mas imaginem que eu posso escrevê-la como uma matriz com blocos. Ou simplesmente eu posso fazer uma mudança de coordenadas de tal forma que eu consigo levar a matriz A a uma forma destas. Okay? Onde os A1, A2, etc. AK são matrizes quadradas cujas dimensões somadas são iguais à dimensão de A. Portanto, isto é uma diagonalização por blocos. Se isto acontecer, então observem, potências de A elevado a J são muito fáceis de calcular. Não é? A elevado a um certo J é simplesmente a respectiva bloco, não é? É a mesma estrutura de blocos na diagonal e cada bloco na diagonal é elevado à mesma potência. Portanto, se o J for 2, eu aqui teria A1 ao quadrado, A2 ao quadrado, etc, AK ao quadrado. E se for J igual a 3, etc, ao cubo, por aí fora. Isto é consequência simplesmente da definição de produto de matrizes. Tá? Logo, quando eu tomar estas potências, dividir por J fatorial, multiplicar por T elevado a J e somar tudo, o que vai aparecer é que E elevado a T de A é igual à diagonal das exponenciais de cada bloco. T de A1, etc, exponencial T de A2, etc, exponencial T de AK. Portanto, bastaria achar uma boa diagonalização por blocos que valha para todo o operador linear, de tal forma que a exponencial de cada bloco seja fácil de calcular. Para aí eu ter um método geral para calcular os exponenciais de matrizes quadradas. Ok? E qual é a forma adequada de diagonalizar? É a forma canónica de Jordan. Ok? Forma canónica de Jordan com autovalor real.
Então, toda a matriz quadrada real é conjugada, é semelhante, a uma matriz diagonal por blocos. Vamos chamar os blocos de J1, J2, etc., JR, onde, para cada I, as matrizes JI são quadradas e têm uma de 4 formas seguintes. Elas só podem ter 4 opções. Ou temos uma matriz diagonal com a diagonal constante, lambda, 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 lambda. Essa é uma opção. Ou temos uma matriz que é diagonal constante com uns na subdiagonal superior. Ok? Portanto, temos aqui os lambdas na diagonal, como o caso anterior, só que acrescentamos estes uns, ok? Na subdiagonal superior. Ou nós temos este tipo de diagonalização por blocos. Temos um bloco que é uma diagonal com blocos, em que cada bloco JB tem dimensão 2, de fato. Okay? Este tudo tem dimensão 2L por 2L, onde, o que é que significa isto aqui? Onde, perdão, nós temos estas, portanto, blocos de dimensão 2 por 2, ou nós temos blocos de dimensão 2 por 2 e blocos de dimensão também 2 por 2 na subdiagonal, mas com a identidade 2 por 2. Okay? Em ambos estes casos, estes últimos dois casos, nós temos que os zeros, a identidade e as matrizes JAB são matrizes 2 por 2. Todas estas entradinhas aqui são bloquinhos 2 por 2. Okay? O zero é um 0 2 por 2, identidade 2 por 2, e o JAB é esta matriz aqui, AB menos BA. Então, os dois primeiros casos correspondem a autovalores reais, ou seja, caso 1 e caso 2 são o lambda é real, e os últimos dois casos correspondem a autovalores complexos A mais IB, que são os que fazem aparecer este tipo de matriz 2 por 2. Okay? E os autovalores podem se repetir em mais do que um bloco. Portanto, eu posso ter vários blocos deste tipo. Okay? Então, quando eu escrevo a forma canónica, né, eu vou obter blocos deste tipo, mas com cada um destes bloquinhos sendo um destes. Okay? Um destes blocos. Vamos ver algumas observações sobre a forma canónica de Jordan e o que nós podemos fazer para entender como ela funciona. Sejam as seguintes três matrizes. A1, que é diagonal. A2, que é a única diferença desta para esta, é que ela pode ser vista como um bloco 2 por 2 da forma anterior. Aqui tem um bloco 2 por 2 com um 1 na subdiagonal superior e depois mais um bloquinho sozinho, só com o 7. E A3 é um bloco só. Tem aqui a diagonal e tem aqui a subdiagonal superior completa com 11. Okay? Suponhamos que temos estas três matrizes que estão já na sua forma canónica de Jordan e observem que, se nós calcularmos o polinômio característico delas, o P lambda, todos estes casos têm um polinômio característico lambda menos 7 ao cubo. Logo, todas estas matrizes têm o mesmo e único autovalor lambda igual a 7. Porém, nenhuma é semelhante a qualquer outra. Okay? Elas são todas não semelhantes entre si. Eu não posso transformar uma em nenhuma das outras via uma mudança de coordenadas. Porquê? Bom, porque se eu olhar na A1, por exemplo, o núcleo da A1 tem dimensão 3. Por núcleo de A1 menos 7 identidade, ou seja, isto aqui é o espaço, o autoespaço, né, correspondente ao autovalor 7. É o autoespaço do autovalor 7 tem dimensão 3, no caso do A1. O autoespaço do autovalor 7, no caso do A2, tem dimensão 2. E o autoespaço do autovalor 7, no caso do A3, tem dimensão 1. Okay? Isto é fácil de verificar. Podem verificar com um simples exercício de álgebra linear.
Okay? Então, os autoespaços correspondentes ao autovalor 7 têm dimensões diferentes. E, portanto, eu não posso mudar de coordenadas e levar uma destas matrizes na outra. Okay? Elas são todas distintas. Sejam agora estas matrizes. Aqui eu tenho dois blocos. O bloco 5105 aqui e aqui o outro bloco 5105. E aqui na linha, a matriz B, eu tenho também dois blocos, mas o primeiro é um bloco 3x3, este aqui. E depois tem este bloquinho aqui sozinho, o 5. Ambas em forma canónica de Jordan. Têm o mesmo polinômio característico, podem verificar, lambda menos 5 à quarta. O mesmo único autovalor, lambda igual a 5. Okay? Mas estas matrizes também não são semelhantes. Okay? Porém, observemos que se eu olhar 5 vezes a identidade menos A, eu obtenho esta expressão, e 5 vezes a identidade menos B, eu obtenho esta expressão. O núcleo destas duas composições, elas têm a mesma dimensão, ou seja, isto aqui corresponde ao autoespaço associado ao autovalor 4, né? E o núcleo, portanto, estes dois autoespaços têm a mesma dimensão, não posso usar esses espaços para distinguir. No entanto, se eu olhar para o quadrado destes operadores e o núcleo deles, que são os autovalores generalizados, ou seja, se eu olhar, por exemplo, o quadrado do primeiro, que era 5 vezes a identidade menos A, o quadrado dele é nulo, mas o quadrado de 5 vezes a identidade menos B já não é nulo. Okay? Portanto, existem autovetores generalizados para B, associados ao autovalor 5, okay? E a dimensão destes autoespaços generalizados é 3, porque aqui tem núcleo 3, núcleo de dimensão 3, mas não existem autovetores generalizados para A. Okay? Certo? Tomemos agora, por exemplo, uma certa matriz de 4x4 com o mesmo polinômio característico. Se a dimensão do autoespaço correspondente ao autovalor 5 for 1, 3 ou 4, então o autovalor 5 tem multiplicidade geométrica 1, 3 ou 4, respectivamente. Então, o C pode ter as seguintes formas canónicas. Este aqui corresponde ao autoespaço com dimensão menor. Okay? Aqui temos um autoespaço com dimensão um pouco maior, aqui o autoespaço com dimensão 4. Então, se aqui eu tiver a dimensão do autoespaço for 2, precisamos considerar autovetores generalizados para relacionar esta matriz C com A ou B. Se a dimensão do autovetor generalizado associado ao autovalor 5 for 4, então o C passa a ser semelhante ao caso A, a matriz A. Se pelo contrário a dimensão do núcleo, ou a dimensão do autoespaço generalizado associado ao vetor 5 for 3, então a C está relacionada com a matriz B. Este tipo de considerações permitem que em dimensão baixa a gente consiga descobrir a forma canónica de Jordan associada a uma matriz via o estudo das dimensões dos autoespaços correspondentes e as dimensões dos autoespaços generalizados. Portanto, em dimensão baixa, basta usar a segunda potência do anulador para distinguir entre as várias possibilidades. Okay? Portanto, uma prova do teorema de forma canónica de Jordan pode ser encontrado, por exemplo, nestes dois livros de referência, ambos em português, relativamente fáceis de vocês acharem. Okay? Em geral, como é que nós fazemos para calcular então a exponencial de uma matriz? Vamos ver isso já no próximo vídeo.